Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou resumir em ordem cronológica todas as viagens que eu fiz pelo mundo até então. Eu vou falar dos países e cidades por onde eu passei e compartilhar algumas informações que talvez sejam interessantes para pessoas que querem viajar, estudar, morar no exterior ou para quem quer simplesmente fazer uma viagem sem sair de casa. Nos vídeos anteriores eu falei sobre a minha vivência em países como Portugal, Canadá, Austrália. E para ficar completo eu vou incluir esses países nesse vídeo também, mas para não ficar repetitivo eu vou falar de algumas coisas novas sobre esses países que eu não falei ainda. Então vamos à lista em ordem cronológica. Canadá, primeira viagem internacional que eu fiz foi para Toronto, no Canadá. Toronto é a maior cidade do país e a capital da província de Ontário. Ao contrário dos Estados Unidos e Brasil, o Canadá é dividido em províncias e territórios e não em estados. E apesar do inverno rigoroso, 3 cidades canadenses estão listadas entre as 10 melhores do mundo para se viver. Vancouver em terceiro lugar, Toronto em quarto lugar e Calgary em quinto lugar, empatado com Adelaide na Austrália. Toronto talvez seria a melhor cidade do mundo para se viver se não fosse o inverno. E eu acho que essa afirmação também vale para o resto do país. Eu estou mencionando o inverno porque é uma coisa que para muitos impacta negativamente a qualidade de vida. Atualmente, o Canadá é também o 8º país mais pacífico do mundo. Por comparação, o vizinho Estados Unidos está na posição 103 no ranking da paz mundial. Historicamente, o Canadá não tem sido um país fácil para conseguir o visto de estudo ou trabalho, com muitos pedidos de visto genuínos sendo negados. Mas isso vem mudando um pouco. Em 2017, se tornou mais fácil para o brasileiro que tem um visto americano obter um visto para o Canadá, bastando somente um visto eletrônico. Em seguida, eu visitei a Argentina, começando por Iguaçu na fronteira, depois Buenos Aires, Mendoza, São Juan e Estigualasto. A Argentina tem paisagens incríveis e um preço relativamente acessível. E eu viajei muito por terra e os ônibus de viagem na Argentina são os melhores que eu já vi no mundo até o momento. E viajar para a Argentina e dentro dela é muitas vezes mais barato que viajar dentro do Brasil. E o país tem uma imensa variedade de clima, paisagem e cultura para oferecer. E eu ainda tenho muito que explorar na Argentina, que é um país enorme e diverso. E quando eu voltar, eu vou querer visitar a Patagônia e Ushuaia. Em seguida, eu saí de Buenos Aires de balsa rumo a Montevidéu, no Uruguai, e o preço da balsa varia de 50 a 100 dólares mais ou menos, e a travessia leva cerca de 2 horas, 2 horas e meia. O Uruguai é um país que eu não tive a chance de explorar muito, pelo menos não ainda. Eu conheci apenas Montevidéu por poucos dias e eu achei a cidade um pouco parecida com as cidades brasileiras. Eu interagi bastante com o povo local, tanto no Uruguai como na Argentina, e fui bem recebido nos 2 países. O Uruguai é atualmente o 2º país mais pacífico da América Latina, ficando atrás apenas do Chile. E em termos de honestidade política, o Uruguai é um exemplo mundial, sendo o país mais honesto da América Latina e o 21º mais honesto do mundo. E nesse ranking, o Uruguai está tão bem colocado quanto o Japão e até mais bem colocado que países europeus. Agora vem a Austrália, a viagem mais longa da minha vida até o momento. Eu morei em Melbourne, na Austrália, a 2ª maior cidade, por 4 anos e meio e passei alguns meses em Sydney, Brisbane, Adelaide e alguns dias em Perth e Gold Coast também. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre essas cidades e um dedicado somente a Melbourne, que tem sido a melhor cidade do mundo para se viver nos últimos anos, de acordo com a revista The Economist. Além da cidade de Melbourne, em primeiro lugar, Adelaide e Perth na Austrália também têm estado entre as 10 melhores cidades do mundo para se viver. Bem, se eu voltasse para a Austrália hoje, eu provavelmente iria para Adelaide, uma cidade com um tamanho ideal, bem planejada, amigável ao ciclismo, rica em natureza, combinando parques urbanos e parques nacionais e praias também, é claro, e sem contar também o custo de vida, que é menor comparado com Melbourne e Sydney. Então tá aí algo a ser considerado por quem está pensando em fazer um intercâmbio na Austrália. Partindo da Austrália, eu fui ao Japão e foi bem menos burocrático obter um visto estando na Austrália como estudante.
Além do Canadá, o Japão também é um dos países mais restritivos para o brasileiro conseguir um visto. Em termos de segurança, minha única preocupação no Japão foi com terremotos. Fora isso, eu nunca havia me sentido tão seguro andando pelas ruas. O Japão é um exemplo em muitos aspectos. É o país onde as pessoas vivem mais tempo no mundo. De fato, a ilha de Okinawa é o lugar no mundo com o maior número de pessoas acima dos 100 anos de idade. Em Tóquio e Chiba, onde eu fiquei, era muito comum ver idosos andando de bicicleta. O Japão também tem estado entre os 10 países mais pacíficos do mundo nos últimos anos. No entanto, é possível que isso mude, pois cada vez mais o Japão se vê obrigado a investir em suas forças armadas para conter a ameaça norte-coreana. Agora temos a Nova Zelândia, onde eu visitei apenas a capital Auckland. Eu achei a paisagem urbana da capital muito parecida com as cidades da Austrália, ou seja, muito bonita. A Nova Zelândia é um país com uma natureza única. Aqui foi um dos últimos lugares que o ser humano colonizou. Os nativos, os Maoris, chegaram na Nova Zelândia apenas alguns séculos antes dos europeus chegarem. Auckland é a 8ª melhor cidade do mundo para se viver. E atualmente a Nova Zelândia é o 4º país mais pacífico do mundo. E em termos de política, a Nova Zelândia é o 2º país mais honesto do mundo, ficando atrás apenas da Dinamarca. Ou seja, é o país mais honesto do hemisfério sul. Nova Zelândia é um lugar onde você vai encontrar políticos honestos. Minha próxima viagem foi para os Emirados Árabes Unidos, onde eu visitei Dubai e a capital Abu Dhabi. Em Dubai, você se depara com mega estruturas comparáveis às grandes pirâmides, como ilhas artificiais visíveis do espaço e a estrutura mais alta já construída pelo homem. Muitos erroneamente acham que tudo é caro em Dubai, só que não. Eu gastei mais viajando pela Austrália, pela França e Inglaterra do que eu gastei viajando por Dubai. 85% da população dos Emirados Árabes é formada por imigrantes. Os nativos emiradenses são uma minoria de 15% em seu próprio país. Há muitos turistas e estrangeiros ocidentais no país, incluindo brasileiros. How cool is that? Próximo, a Inglaterra. Até o momento eu só conheço Londres. Claro que eu gostei da cidade e eu não me importaria de passar um tempo por lá, mas Londres não seria a minha primeira opção de lugar para morar. Assim como Nova York, Londres parece ser uma cidade que foi vítima de seu próprio sucesso. Para os padrões do mundo desenvolvido, Londres é uma cidade que deixa um pouco a desejar na questão de qualidade de vida. Não, eu não estou dizendo que Londres é ruim, mas sim que Londres não é tão boa quando comparada com cidades da Austrália ou do Canadá que eu mostrei aqui. Mas claro, a Inglaterra não se resume em Londres e se eu fosse morar no Reino Unido, eu daria preferência para cidades menores. Eu acho que essa ideia deve ser considerada principalmente por quem vai estudar na Inglaterra ou em algum outro lugar do Reino Unido, que seja Escócia ou País de Gales, pois o custo de vida é consideravelmente menor que Londres, em cidades como Manchester ou Liverpool. Próximo na lista temos a Holanda, um país onde recentemente alguns presídios foram fechados por falta de criminosos. Eu visitei Leiden e Amsterdã e fiz um vídeo falando mais a fundo sobre o país. A Holanda é o paraíso do ciclista, pelo menos em termos de infraestrutura, já que o clima no inverno não é lá tão amigável assim, mas os holandeses são guerreiros. Mesmo no frio, na garoa, muitos jovens e idosos continuavam andando de bicicleta. Em seguida eu fui para a Alemanha, onde eu conheci Berlim e Dresden. Dresden é uma cidade com uma maravilhosa arquitetura barroca e uma cidade que ressurgiu das cinzas após ter sido totalmente destruída no final da Segunda Guerra. O que me impressionou nessas duas cidades é como o transporte público é eficiente, principalmente em Berlim. Até mesmo em Melbourne, Austrália, que foi eleita a melhor cidade do mundo, nós não vemos um sistema de transporte tão eficiente e tão completo quanto o de Berlim. E falando em melhores cidades do mundo para se viver, a Alemanha também tem uma cidade aí entre as 10 melhores, que é Hamburgo, atualmente a 10ª melhor cidade do mundo para se viver. E em termos de política, a Alemanha também está entre os 10 países mais honestos do mundo. A Alemanha também fica em primeiro lugar entre os países com os chocolates melhores e mais baratos do mundo. Essa lista eu mesmo que inventei. Em seguida eu visitei a França, onde por enquanto eu só passei por Paris.
Assim como Londres, infelizmente Paris é uma cidade que nas últimas décadas perdeu muito de sua glória e identidade, sem contar a questão da segurança também. Paris é enorme e há muito o que ver nessa cidade que tem uma história riquíssima. A Catedral de Notre-Dame e o Museu do Louvre eram os pontos que eu mais queria visitar em Paris. E eu acho que conhecer tais lugares é ainda mais divertido quando você gosta de história também. Paris e Londres foram as cidades mais caras que eu visitei na Europa e hoje eu sei que na Europa há muitos lugares onde é possível se divertir tanto quanto nessas cidades, só que gastando a metade do preço. Na Espanha eu conheci Saragoça e Madrid, pelo menos por enquanto, mas a Espanha tem muito mais a oferecer. Eu pessoalmente prefiro as cidades menores e com mais natureza e com um clima mais agradável. Logo, as Ilhas Canárias estão nos meus planos de viagem para o próximo inverno que eu passar na Europa. Sim, não devemos esquecer as ilhas e também aqueles 2 pedacinhos de terra no Marrocos, que na verdade pertencem à Espanha. Há um pedacinho da Europa na África e eles falam espanhol. Agora temos a Polônia, que foi uma das minhas viagens mais recentes. Eu comecei passando por Poznani, Wrocław, Cracóvia e depois a capital, Varsóvia. Isso na minha primeira viagem. Depois eu voltei e fiquei mais um mês na Cracóvia. E o clima em janeiro estava tão agradável quanto o clima no Canadá. A Polônia me atraiu porque eu trabalho online e dessa maneira eu posso instantaneamente ganhar mais simplesmente me deslocando para um país onde eu gasto menos. A Polônia é um país com um custo de vida baixo e onde eu posso fazer isso e manter uma alta qualidade de vida. A infraestrutura em todas as cidades que eu visitei é ótima. O transporte, excelente. Segurança, também é ótima. Beleza urbana, incrível. E tudo isso custa menos do que qualquer outro lugar que eu já visitei no mundo até o momento. Minha única dificuldade na Polônia foi o idioma, o qual eu não falo nada, então eu tive que me virar em inglês. E o povo fala um inglês muito básico, o que é bom bastante para a comunicação básica do dia a dia, mas como eu fiquei lá algumas semanas, eu senti falta de bater um papo mais longo com as pessoas locais. Em resumo, vale muito a pena conhecer a Polônia. Hoje eu preferiria muito mais viajar de volta para a Polônia do que de volta para Paris ou Londres. A Polônia é um país um pouco subestimado e esquecido por muitos viajantes. Afinal, a maioria pensa primeiro nos destinos mais conhecidos, como Londres, Paris, e acabam esquecendo a encantadora cidade de Cracóvia. Depois da Polônia, eu fui para Praga, na República Tcheca, e eu fiquei um mês em Praga. Mas eu passei a maior parte do tempo em casa, trabalhando online. E Praga é uma cidade maravilhosa, é uma das cidades mais visitadas da Europa e sem dúvida teria valido a pena passar por ali para ficar alguns dias para conhecer a cidade, mas eu admito que depois de uma semana ali eu fiquei um pouco entediado. A cidade tem uma arquitetura muito bonita, incrível, é um lugar assim que é bonito aos mínimos detalhes. Bem-vindos a Praga, uma cidade maravilhosa, com uma arquitetura muito bonita, repleta de... Quase que eu pisei. Uma cidade repleta de cocô de cachorro, por tudo quanto é canto. Pois é, uma coisa contrastante com a beleza de Praga é esse hábito, ou mau hábito. As pessoas não coletam o cocô do cachorro, igualzinho em Portugal. Durante a minha estadia em Praga, eu fiquei doente e precisei ir ao hospital. Eu vou compartilhar essa experiência porque muitas pessoas que viajam, que vão morar no exterior, têm esse medo, né, de ficar doente num país estrangeiro, principalmente num país onde você não fala a língua. O hospital onde eu fui atendido tinha um setor para estrangeiros, com médicos que falavam inglês, e eu não tinha seguro de saúde, e as 2 consultas mais antibióticos me custaram um total de R$275. Isso é menos do que eu havia gasto em São Paulo na última vez que eu fiquei doente no Brasil. O atendimento foi muito bom, em poucos dias eu estava melhor e tudo correu bem. É claro que eu recomendo que o viajante tenha seguro de saúde. Eu pessoalmente não tinha porque eu tenho visto de residência em Portugal e qualquer coisa mais séria eu poderia voltar a Portugal e receber tratamento aqui. E falando em Portugal, esse é o país onde eu estou agora e vai ser o último país da lista. Eu comecei viajando por Lisboa, depois Porto, que é onde eu estou no momento da gravação desse vídeo. E eu estou em Portugal porque eu trabalho online e isso me permite a desfrutar do país de uma maneira que não seria possível se eu tivesse um trabalho local.
Eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre Portugal e principalmente sobre o Porto e Lisboa. E atualmente Portugal é o 5º país mais pacífico do mundo, isso em 2016. Em 2017 agora vai ter outro ranking, eu não sei qual vai ser a colocação de Portugal, mas a segurança e qualidade de vida aqui são excelentes. Portugal também tem muitas cidadezinhas mais pacatas no interior, no litoral e nas ilhas também. A qualidade de vida no geral é boa, mas ela pode subir ou cair consideravelmente dependendo do bairro onde você vai morar, então pesquise bem. E o mesmo também vale para a estética urbana. Uma observação interessante é a adaptação linguística. Mesmo apesar do inglês ser a minha segunda língua, eu achei mais fácil me adaptar ao inglês da Austrália, depois de ter saído do Canadá, do que me adaptar ao português de Portugal. Era muito difícil entender os portugueses no começo e muitas palavras aparentemente parecidas tinham significados diferentes. Por exemplo, a palavra bairro, que eu acabei de usar, tem um sentido um pouco diferente aqui em Portugal. E aqui em Portugal, os homens usam camisolas e calçam sapatilhas, enquanto que as mulheres usam cuecas. Bem, eu acho que já deu 15 minutos e já falamos de 15 países, então vou parar por aqui. Alguns outros países onde eu passei menos tempo, como Paraguai, Marrocos, Bélgica, mas que eu não incluí aqui nessa lista. Eu não incluí o Brasil nessa lista porque eu estou falando de viagens internacionais, mas foi no Brasil que a viagem começou de fato. E começou com um sonho. Desde pequeno eu gostava de geografia, eu queria conhecer esses países, queria viajar. Então não foi uma coisa que simplesmente aconteceu do nada, né? Tudo começou com um sonho. Muitas pessoas erroneamente acham que é preciso ter muito dinheiro ou ser rico para viajar para vários países. E esse é um dos mitos que eu tento derrubar aqui nesse canal. Eu já falei muito disso aqui nesse vídeo, por exemplo. Mas ainda há muito o que explorar sobre esse assunto. Então, o que vocês gostariam de saber? Quais são as dúvidas que não foram respondidas aqui? Então deixem seus comentários aqui embaixo. E assim eu vou ter uma ideia do que vocês querem saber e o que eu posso abordar no próximo vídeo. E para você que vai viajar, morar, estudar no exterior, eu recomendo que você use a TransferWise para transferir dinheiro. É o que eu venho usando nos últimos meses para transferir dinheiro do Brasil para o exterior e vice-versa. E eu tenho economizado muito dinheiro com isso e faço essa recomendação, que é um produto que eu conheço e uso. Eu vou deixar o meu link de afiliado aqui na descrição do vídeo e com esse link vocês recebem a primeira transferência gratuitamente. E não se esqueça de checar a minha lista de vídeos sobre viagens clicando aqui, ou a minha recomendação do dia, sou suspeito para falar porque foi eu que fiz, aqui um vídeo falando sobre Dubai, onde eu mostro as maravilhas que essa cidade tem a oferecer. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.